Como é que é, pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo e hoje para falar outra vez sobre carros elétricos e sobre como é que é ter um carro elétrico. Porquê? Porque muita gente me faz esta pergunta. Vamos por partes. Se me segues normalmente no meu canal, então sabes que eu tenho um carro elétrico agora e que é o meu sonho, mas antes de ter este, eu durante um ano tive um outro carro elétrico, um Peugeot E 2008. Adorei o carro, já vou mostrar o carro, mas antes de comprar o carro elétrico, o que é que eu precisei de perceber? Qual é que era o meu estilo de vida, para que é que eu precisava do carro, quantas vezes é que teria que o carregar, quanto é que me iria custar, onde é que podia carregar e todas essas coisas. A grande maioria das pessoas o que me pergunta é: Luís, qual é a autonomia do carro? Luís, quanto é que custa carregar? Luís, quanto tempo é que demora a carregar? E hoje vou responder a isto de forma generalista para qualquer carro, para vocês perceberem e fazerem as vossas próprias contas. Bora lá! Então, pessoal, para começar, bem-vindos a mais um vídeo, espero que gostem, subscrevam o canal, façam um gosto, partilhem com os vossos amigos, com pessoas que tenham dúvidas de carros elétricos. Agora bora lá. O meu carro, o meu primeiro carro elétrico e que eu tive durante um ano, mais ou menos, foi o Peugeot E 2008, que foi globalmente, e não só enquanto o modelo carro elétrico, mas tanto a gasolina, gasóleo, elétrico, tudo junto, acho que foi o carro mais vendido em Portugal dos últimos meses ou do último ano, ano e meio. Foi um grande sucesso. Enquanto carro elétrico, acho que foi dos mais vendidos em Portugal dos últimos meses, tirando os Teslas, que obviamente estão a vender mesmo muito. Mas é realmente um carro lindo e bastante bom, dependendo do que é que vocês precisam. O que é que eu precisava? Eu precisava de um carro para a cidade. Eu raramente faço viagens. Quando faço viagens é de 200, 300 km e é esporadicamente, por isso eu não iria comprar um carro elétrico a pensar nessas viagens. Eu ia comprar um carro elétrico a pensar no meu dia-a-dia, cidade, e que de vez em quando, ok, tenho que fazer uma viagem maior e eu posso não ter autonomia suficiente. O Peugeot E 2008 é muito parecido, por exemplo, com o Citroën C4 elétrico, com o Opel Mokka, têm todos mais ou menos a mesma estrutura, o mesmo nível de bateria, a mesma capacidade de autonomia. O que difere um bocadinho é a parte mais aerodinâmica e, obviamente, o peso. Já lá vamos. Este Peugeot faz 280 km em cidade, mais ou menos. Isto é o máximo que ele consegue fazer. Obviamente, se vocês estiverem sempre a acelerar, as coisas vão baixar um bocadinho. Mas para uma condução normal, o Peugeot E 2008 faz uns 280 km por dia. Estamos a falar de um carro elétrico e, como tal, vai fazer sempre muito mais quilómetros em cidade do que em autoestrada. Principalmente porque, em cidade, ele tem sempre uma regeneração que ajuda a manter uma boa autonomia. No entanto, este E 2008 tem um problema que muitos outros carros elétricos têm. É que são desenhados, primeiro, de um ponto de vista estético, o exterior é desenhado para carros a gasolina e para carros a gasóleo. E depois eles tiram o depósito, tiram o motor, metem bateria, metem o motor elétrico. E o que é que temos basicamente aqui? Temos um carro que não é aprimorado de um ponto de vista de aerodinâmica. Se vocês olharem para o Peugeot E 2008, uma das coisas mais bonitas que o carro tem é aquela parte da frente, que é grande, que é agressiva, só que é muito reta. E a maior parte dos carros que são desenhados para ser carros elétricos e que têm como objetivo ter a melhor autonomia possível, se vocês repararem, são bastante ondulantes. Se vocês olharem, por exemplo, para o ID3, se vocês olharem para os Teslas, se vocês olharem para alguns Kias, são muito ondulantes. Este Peugeot, não. É reto e, obviamente, a autonomia logo aí tem que quebrar um bocado porque a aerodinâmica é péssima. E então, ok, tenho um carro muito bonito, mas que em cidade me faz 280 km mais ou menos, mas depois em autoestrada nem sequer 200 faz. E este é um problema da grande maioria dos carros elétricos. Nós, quando vamos aos stands automóveis para comprar um carro, eles dizem a autonomia deste carro é 300 km e esquecem-nos de dizer que na autoestrada é sempre menos, independentemente do modelo, é sempre menos. No entanto, para mim, 280 km de cidade chegava e sobrava, mais do que bom. Mas eu tenho uma vantagem por comparação com muitos portugueses, que é eu posso carregar o carro em casa. Muitas pessoas que vivam em prédios que não tenham essa infraestrutura, ou uma garagem, ou um sítio onde eu possa pôr o carro no meu prédio para o ligar a uma tomada, são pessoas que não podem carregar o carro em casa. E para esses, o investimento é difícil de compensar. Porquê? Porque se estas pessoas que não conseguem carregar o carro em casa carregarem sempre na rua, vai sempre sair muito mais caro. O investimento de um carro elétrico mais caro compensa se vocês fizerem, obviamente, muitos quilómetros de cidade e compensa se o puderem carregar em casa. Estas duas coisas são fundamentais. E então, este vídeo é principalmente focado em pessoas que estejam à procura do carro elétrico, mas que o possam carregar em casa. Então, vamos fazer contas. Se eu carregar o meu carro numa tomada perfeitamente normal que tenha numa parede, então quanto tempo é que eu demoro a carregar este carro? Este Peugeot E 2008 tem uma bateria mais ou menos de 50 kW, apesar da bateria útil não ser exatamente os 50 kW, mas vamos arredondar
A maior parte dos carros de 30.000 € e por aí andam à volta disto. Baterias de 50. Ok, então as contas são fáceis de fazer. Eu consigo carregar numa tomada normal a 1,8 por hora. O que quer dizer que vou demorar mais ou menos 25 horas para carregar o meu carro todo. E vocês dizem assim, ok Luís, carregar um carro durante 25 horas em vez de ir a testá-lo ali na gasolineira em 5 minutos é uma grande diferença. A mentalidade tem que mudar completamente. A mentalidade é, ok, primeiro, eu nunca vou precisar de deixar o carro ir até ao fim da sua carga para o carregar. Eu vou carregá-lo sempre que possível. Então eu tenho, em teoria, numa média, 8, 9, 10 horas por dia em que eu posso carregar. É o tempo em que estou em casa para jantar, para dormir, levantar-me e voltar para o trabalho. Ok, então eu tenho aqui mais ou menos umas 10 horas. O que quer dizer que em 10 horas eu consigo carregar uns 40% do meu carro. Perfeito. A questão é, eu gasto mais do que 40% todos os dias ou não? Se não gastar, eu estou safo. 40% de bateria para um carro destes em cidade são mesmo muitos quilómetros. São mais de 100 km por dia. Então, se eu posso carregar o carro e se eu posso carregar todos os dias, então eu não tenho um problema de alguma vez ficar sem carga no carro para fazer a minha vida do dia a dia. Eu normalmente, com o meu Peugeot 2008, o que é que eu fazia? Eu carregava o carro mais ou menos de 4 em 4 dias e chegava-me perfeitamente. Ele chegava mais ou menos ali aos 30% de bateria, eu carregava-lhe para aí 40%, dava para aí 70%, passado para aí uns 4 dias estava outra vez em 30%, carregava para aí outra vez até aos 70, 80% e andava por aí. Então eu tinha sempre alguma margem se precisasse andar mais naquele dia, mas nunca deixava o carro ir ao fundo. Se eu carregasse todos os dias, então eu poderia ter sempre o carro ao máximo, porque muito dificilmente eu gastaria mais por dia do que aquilo que consigo depois carregar à noite. Mas ainda temos aqui outras possibilidades até para ter em casa. Uma delas, por exemplo, é ter uma tomada Green-Up. E uma tomada Green-Up é uma coisa que vocês arranjam mais ou menos por 200 € no total, mais instalação, a menos que vocês instalem sozinhos. O que é que vocês precisam? Precisam de uma tomada Green-Up que já vem com um pack de também um disjuntor que é o necessário. A tomada e o disjuntor, vocês a seguir compram o cabo com a grossura necessária, ligam o cabo ao disjuntor, passam-no pela parede até à tomada Green-Up. O ideal é esse disjuntor só estar ligado à tomada. Eu chego àquela tomada e deixo de ter 1,8 por hora de velocidade de carregamento e passo a ter o dobro, 3,6, 3,7. Carregar, por exemplo, um Peugeot E2008 ou qualquer carro dentro dos 50 kW, que dá um bocadinho menos de bateria útil, então eu consigo carregar este carro em mais ou menos 12 horas. E 12 horas é o tempo que praticamente eu passo em casa. Então, mesmo que eu chegue a casa com 15% de bateria, se eu ficar umas 10, 11, 12 horas em casa, eu vou ter o carro quase cheio no dia a seguir. E a questão da Green-Up pode realmente ser muito importante, principalmente se vocês tiverem 2 carros elétricos ou se fizerem mesmo muitos quilómetros. E vocês com 200 e poucos euros já com a instalação, vocês resolvem esse problema. Outra cena fixe é que mesmo assim a Green-Up não tem aqui uma potência suficiente para vos mandar o quadro abaixo. Pelo menos comigo nunca aconteceu. De Lisboa ao Algarve, eu tenho que carregar o carro. Se eu for a 120, eu tenho que carregar o Peugeot E2008. Mas eu tenho que carregar para aí 10 minutos, um quarto de hora no máximo é o tempo que o carro tem que estar a carregar. Eu perco sempre muito mais tempo à espera que o carregador fique vago do que propriamente a carregar o carro. Posso ter sorte, dependendo dos dias, se não for aqueles dias de muito fluxo nas autoestradas, eu chego lá, carrego num instante, está safo. Agora, se eu tiver que esperar, se for naqueles dias de mesmo muito trânsito, eu às vezes posso passar mais tempo à espera do que propriamente a carregar o carro. Em termos de custos, estamos a falar de um carro destes, carregado dos 0 aos 100 e que me faz 280 km mais ou menos em cidade, fica mais ou menos por 7 euros. O que fica 2 euros e qualquer coisa os 100 km. É mesmo muito pouco. Se vocês precisarem simplesmente de mais velocidade de carregamento durante a noite, então o que vocês têm que fazer é comprar uma wallbox. E aqui as wallboxes vão desde os 600 até aos 1000 e tal euros, mas estamos a falar de uma velocidade de carregamento que passa para mais ou menos 7,4. Então, reparem bem, 1.8 tomada normal, 3.6, 3.7 uma Green-Up, 7.4 uma wallbox. A diferença de preço é que é bastante grande. A wallbox tem uma cena fixe, que é ela consegue ajustar o quanto é que o carro está a carregar para o meu quadro nunca ir abaixo. Isto é fixe porque se eu de repente tiver um pico qualquer do forno ou alguma coisa qualquer que eu ligue e gasto muita eletricidade, ele baixa a velocidade de carregamento do carro de maneira que o quadro não vá abaixo. Mas uma wallbox é fantástico porque num carro destes como o Peugeot, em 6 horas eu carrego o carro todo. E isso é muito fixe.
Principalmente se vocês um dia quiserem ter 2 carros elétricos em casa, então a wallbox acabará por fazer a diferença. Num dia carregam um, no outro dia carregam outro, mas depende muito, pessoal, do vosso dia-a-dia e da vossa gestão e dos quilómetros que fazem, principalmente em cidade. Então aquilo que eu tenho que dizer sempre às pessoas é mas é preciso carregar o carro todos os dias ou 3 em 3 dias, quando é que é preciso carregar o carro? Depende do vosso estilo de vida, do vosso estilo de condução, de quantos quilómetros é que fazem em cidade. Normalmente vocês só precisarão de carregar o carro, se o puderem carregar à noite, 1, 2, 3 vezes por semana no máximo dos máximos. Independentemente do carro elétrico existir agora. E então, pessoal, se vocês quiserem comprar um carro elétrico para vos poupar dinheiro, até porque o combustível agora está caríssimo, vejam principalmente que tipo de autonomia que vocês precisam. Se vocês fizerem viagens muito grandes e se não quiserem estar a gastar muito dinheiro a carregar na autoestrada porque aí é muito caro, então se calhar vocês têm que ir para um carro mais caro, um carro se calhar de 40 e tal, 50 mil euros para fazer algumas viagens assim mais compridas sem terem que carregar em autoestrada. Se vocês quiserem um carro mais para a cidade, é mais rápido vocês recuperarem o investimento de estar a comprar um carro mais caro por ser elétrico. Vocês vão poupar bastante dinheiro. Vocês podem poupar à vontade de 200 euros por mês de gasóleo para 30, 40 euros, na boa, sem qualquer problema, se vocês estiverem realmente focados em andar em cidade com o carro. De resto, pessoal, vou-vos mostrar agora o Peugeot E2008, que para mim é um dos melhores carros em termos de preço, se vocês quiserem um carro elétrico. E depois, é muito bonito, é super user-friendly, e é bastante confortável. Claro que o objetivo aqui não é fazer uma análise super completa ao carro, não, mas este é um vídeo um bocadinho maior para vos mostrar o que é um carro elétrico de 30 e poucos mil euros e o que é que vocês podem esperar em termos tecnológicos de um carro destes. Mas lá está, numa análise super rápida. Este Peugeot é a versão Allure e a versão Allure não tem os faróis que a versão GT Line tem. E esses faróis são aqueles que são 3 riscas que parecem que são garras a cortar os faróis e a luz a passar. E eu sinceramente gostei bastante, mas pela diferença de preço eu optei pela versão Allure porque pareceu-me mais equilibrada. Independentemente disso, a versão elétrica tem sempre a grelha pintada da mesma cor que o carro. E esta junção que vocês veem aqui entre a grelha e o capô também é pintada. Nas versões a gasóleo e a gasolina isto é simplesmente preto. Todo o carro tem um design para se parecer com uma rocha, então eles criaram estas superfícies triangulares com estes cortes. Eu gosto, acho que torna o carro mais agressivo, como se fosse mais musculado. A única coisa que eu não gostei tanto é que estas janelas traseiras são mais pequenas e se por fora fica bastante agressivo, como se o carro estivesse quase a ser alongado de alguma maneira, por dentro perde-se bastante espaço das janelas para os passageiros. É mais difícil pôr o braço porque a janela está muito alta, há menos luminosidade, por aí fora. As jantes também se assemelham a garras ou a dentes, como vocês quiserem, e os faróis traseiros de todas as versões são também como se fossem 3 cortes feitos por garras. A ideia é ficar toda uma sensação de um leão ou de um tigre dentes de sabre, que é realmente a marca Peugeot. À frente, o símbolo do leão, neste caso, vem em 2 cores, mas apenas nas versões elétricas. Nas versões a gasóleo e gasolina é simplesmente uma cor, cromado, mais nada. Eu gosto bastante dos dentes de sabre aqui ao lado a fazer de faróis. Acho que está excelente, vem em todas as versões. Salientar ainda o para-choques traseiro, que é bastante grande. O porta-bagagens é espaçoso, com 2 níveis, sendo que o primeiro nível está alinhado com a abertura, para se poder pôr ou retirar de forma mais simples qualquer bagagem que seja preciso colocar aqui no porta-bagagens. Eu gosto destes detalhes, acho que fazem todo o sentido. A zona traseira é confortável, tem 2 entradas USB, eu tenho 1,81 m de altura, pessoal, e ainda ficam os dedos tanto ao pé dos joelhos como por cima da minha cabeça para tocar no teto. Não é um carro super espaçoso, é um carro que para 3 pessoas atrás fica realmente apertado na zona dos ombros, mas enquanto pequeno SUV é dos mais espaçosos que eu vi. Uma cena que me agradou neste carro, sinceramente, é a quantidade de facilidade que eu tenho com este carro, a quantidade de atalhos e que muitas vezes, em muitos carros elétricos, aquilo que acontece é, as coisas não estão otimizadas, há sempre alguma coisa que eu tenho que carregar demasiadas vezes aqui para funcionar bem, e neste carro, apesar de faltar obviamente muito software que outros carros elétricos têm, este carro é super prático. Reparem bem, por exemplo, uma coisa que eu gosto, está aqui logo um botão para mudar os modos. É só chegar aqui, eu vou-vos mostrar aqui, eu chego, mudo, passo para o normal, passo para o Sport, já está. Se eu de repente na autoestrada precisar de fazer algum tipo de ultrapassagem, precisar de um bocadinho mais de potência, é só carregar e ao fim de 1 segundo, nem tanto, ele está no modo que eu quero. Aqui temos o travão de mão, aqui temos 2 copos de tamanhos e profundidades diferentes, um mais largo, mais profundo, um mais pequenino, menos profundo. Aqui temos para eu decidir se quero ir para a frente, neutro, para trás, liga-me a câmara,
liga-me a câmera aqui e aqui vai-me fazer o desenho 3D do que é que está à volta do meu carro, o que é suficiente para eu perceber também a direção, o ângulo, tudo aquilo que eu preciso. Neste aspecto está muito fixe. Para um carro deste preço não está nada mal. Este ecrã tem para aí umas 11 polegadas. Agora, o que é fixe neste carro a nível de atalhos, como eu estava a dizer? Nós temos aqui uma coisa que para mim é interessante e outra nem tanto, que são estes botões. Nós aqui em cima temos os botões touch para os menus. Temos rádio, temos a parte da temperatura, a parte do GPS, a cena dos carros, ligar, configurações, a parte das baterias, por aí fora. Está tudo aqui em cima, como vocês podem ver. E estes botões aqui em cima são touch, mas estes aqui são tipo teclas de piano, digamos assim, em que eu chego aqui e tenho os atalhos que quero. Eu quero desembaciar os vidros à frente ou atrás, eu só preciso carregar. E a partir do momento, consoante o que ele tem definido aqui no menu, ele vai sempre fazer o mesmo. Aqui, ar-condicionado no máximo, se eu de repente precisar de simplesmente ligar tudo, ele liga imediatamente tudo no low, velocidade máxima. Eu não preciso de ir aqui. Estão a ver a ideia? Nesse aspecto, espetacular. A seguir, paro, e para parar está aqui outro botão. Este aqui é para tirar o ar-condicionado, mas ele mantém a solfagem no máximo. E aqui, mesmo para parar, com toda a parte da climatização. Ao lado, para eu fechar o circuito de ar, para que o ar que esteja lá fora não entre. Aqui, o botão de volume, perfeitamente normal. Boas colunas de som, apesar de não ser brutal. Lá está, não podemos comparar a um Tesla ou algo assim. E a verdade é que nós muitas vezes acabamos por experimentar Teslas e depois vamos comprar outros carros elétricos. A diferença de preço é muito grande. A diferença de qualidade também tem que ser, obviamente. Este é um carro de uma gama a rondar os 30 mil euros e nesse aspecto está muito fixe. Botão para ligar e desligar, toda a parte das maneiras perfeitamente normal. Aqui temos cruise controls, essas coisas todas. Aqui temos os botões, menus, por aí fora, tudo a partir daqui, controle de voz, volumes, bababá. Eu gosto mesmo muito deste volante, que parece que tem uma espécie 8, 10 lados por aí fora. Isto são mais tipo 8 lados, digamos assim. E este, vocês não conseguem ver aqui, mas isto é mesmo 3D, dá um efeito muito louco. De resto, o que é que temos mais? Porta USB normal, USB Type-C, para vocês porem, por exemplo, aqui o Android Auto ou o Apple Car, vocês têm que ligar a partir daqui. Este serve só para carregar, não serve nem para pôr música, nem para nada disso. Aqui uma gavetazita, eu tenho aqui dentro um cabo que é para basicamente carregar o meu telemóvel e depois, de resto, é um carro perfeitamente normal, é um carro minimamente espaçoso. Pessoal, não é obviamente o melhor carro do mundo, isso esqueçam, mas para este preço, enquanto carro elétrico, foi o melhor carro que eu encontrei. Pessoal, a primeira coisa que nós notamos quando entramos dentro do carro é que o volante é muito mais pequeno do que quase todos os outros volantes que vocês já possam ter experimentado. É de tal maneira pequeno que a Peugeot desenhou toda a parte do display aqui à frente de maneira a que eu tenha o display não no meio do volante, mas por cima. O display é 3D, pá, e funciona bastante bem. Vocês têm que arranjar a postura certa para a vossa altura, para a altura do volante, de maneira a que a parte de cima do volante não fique aqui. Se não ficar à vossa frente, sinceramente eu gostei bastante da experiência. Acho que é bastante bem pensado, mas lá está, vocês têm que se habituar a um volante mais pequeno e têm que se habituar a uma postura ligeiramente diferente para conseguirem ver bem por cima. A seguir, o que é que nós notamos? O display, ao ser 3D, tem logo outro impacto para um carro deste preço, a verdade é essa. De resto, é um carro super silencioso, é confortável, a suspensão é um bocadinho rija para o meu gosto, mas estamos a falar de um carro que é um bocadinho mais alto do que o normal. O que é que temos aqui no meio? Aqui no meio temos toda a parte da consola central que acaba por existir. Porquê? Porque este carro não é um carro desenhado para ser um carro elétrico. É um carro desenhado para ser um carro a combustão e por isso tem toda aqui a parte da consola de transmissão que na realidade um carro elétrico não precisa, mas que eles depois acabam por aproveitar para ter aqui N coisas que nós podemos usar. O que é mais importante para mim em termos de carro elétrico? A segurança, a autonomia, o silêncio. O silêncio é bastante bom. Não o podemos comparar a um Mercedes, não podemos comparar a um Tesla, principalmente porque ele não tem vidros duplos, coisa que, por exemplo, os últimos Teslas têm, alguns Mercedes, alguns BMWs também têm. Este não tem nada disso. Agora, é um carro que para o dia-a-dia chega perfeitamente para aquilo que vocês precisam. Em termos de velocidade, também não podemos comparar a um Tesla, não podemos comparar aos grandes carros que estão aí. Este é um carro de 30 e poucos mil euros, chega dos 0 aos 100 mais ou menos em 8 segundos, o que é bastante bom. Tem o kick normal de um carro elétrico, mas não é aquela sensação verdadeiramente impressionante. Tem obviamente os 3 modos, o Eco, o normal e o Sport, como a grande maioria dos carros elétricos, e de resto a experiência é boa, apesar de eu achar que ele tem uma suspensão um bocado rija, mas lá está, é um carro alto,
tem as baterias por baixo, mas o peso não está tão bem distribuído ou não tão baixo como na maioria dos carros elétricos que são desenhados para ser carros elétricos. E este não foi desenhado para isso. Ele tem 2 modos de regeneração, como também muitos carros elétricos têm. No entanto, em qualquer um deles nós nunca conseguimos ter aquela sensação de que basta ter um carro de um pedal. Não conseguimos ter isso. Nós com os Teslas ou com outros carros, se tirarmos o pé do acelerador, ele pura e simplesmente vai travar. É até parar o carro. Este carro nunca chega a parar por mais que eu deixe de acelerar. Isso nunca vai acontecer. É um carro que está limitado a 150 km/h, 152. Ele vai bastante rápido aos 110, 120, 130, por aí fora. E de resto é um carro fixe. Não para nós andarmos aqui a acelerar, apesar de eu estou a 50 a hora e se eu acelerar ele vai, porque é um carro elétrico, obviamente. Mas aquilo que acontece é, não temos o kick que temos noutros carros elétricos, mas temos o conforto que alguns carros elétricos também não têm. É um carro de família, pessoal, não é um carro para nós andarmos aqui a abrir ou fazer curvas a abrir, até porque algumas vezes ele derrapa um bocado a acelerar e eu estou na dúvida se é uma questão de software para controlar melhor a parte do derrapar ou se é uma questão dos próprios pneus, se calhar não serem para este tipo de acelerações. No entanto, é um carro que não foge, é um carro que faz bem as curvas, só não é aquele desportivo elétrico como são alguns Teslas e BMWs e por aí fora que andam muito, muito depressa. Pessoal, espero que tenham gostado. Se quiserem mais vídeos sobre carros, eu posso começar a trazer aqui análises de carros dentro dos carros elétricos para vos mostrar mais ou menos o que é que poderá ser o dia-a-dia com cada um desses carros. Eu irei fazer mais um ou outro porque, sinceramente, eu adoro carros. Pessoal, espero que tenham gostado. Grande abraço. Até à próxima.